Olá, queridos amigos, tudo bem? Depois de alguns meses sem disponibilizarmos vídeos da classe de Daniel, do seminário de Daniel, novamente estamos aqui de volta. Porque nos últimos dias temos corrido muito com muitas atividades, a chegada da Bibliowhite, entre outras necessidades que tivemos, e aí foi necessário dar uma paradinha na gravação dos vídeos do seminário de Hebreus e também do seminário de Daniel e outros temas que temos tocado. Mas agora, pela graça de Deus, vamos dar mais uma arrancada e agora vamos atingir o final desses seminários. Hoje nós vamos entrar em Daniel capítulo 7, mas antes de, propriamente dito, entrarmos no capítulo, eu gostaria só de falar um pouco sobre a conexão linguística e também estrutural de Daniel 2 e Daniel 7. É muito importante nós dominarmos bem os aspectos internos desse livro, Daniel e também Apocalipse, porque se você for falar para alguém, um evangélico, sobre profecia, é necessário que você tenha condições de apresentar de maneira inteligente a conexão entre os capítulos proféticos de Daniel e sua relação com o livro do Apocalipse. Então, quando nós olhamos para o capítulo 2 de Daniel, nós vamos ter a estrutura, como já mencionamos. Se você quiser, pode olhar o capítulo 2 de Daniel, que já foi gravado. No capítulo 2 de Daniel já falamos um pouco sobre esse princípio de repetição, ampliação. Daniel é como se fosse isso aqui, é uma plataforma. Oferece segurança para o estudante que mantém-se nesta plataforma. Uma vez que o estudante tenta transbordar para além dos limites impostos por Daniel, ele há de encontrar-se em um terreno perigoso. Então, é sempre bom levar isso em consideração. As profecias relevantes para os nossos dias são as profecias endossadas e delimitadas pelo livro de Daniel, tá? Então, no livro de Daniel, capítulo 2, nós temos a estrutura, o delimitador, cabeça de ouro, pés de barro e de ferro. Dentro desse espaço, nós temos os aspectos importantes das profecias relacionadas ao tempo do fim. Eu não devo fugir a estes marcos, ok? Então, Daniel 2 é a estrutura. E aí nós entramos no processo, e aí nós entramos, então, no princípio de repetição e ampliação, ou paralelismo progressivo. É quando se repete a mesma profecia, porém, paralelismo progressivo, ela é apresentada com o mesmo teor, no entanto, com detalhes agregados. E isso vai acontecer. Daniel 2, temos um esqueleto pobre, um esqueleto com poucas informações. Quando nós vamos para Daniel 7, nós vamos ver a mesma profecia sendo repetida dentro do mesmo espaço de tempo, contudo, com muitos elementos, muitos detalhes acrescentados, os quais vão ser repetidos, acrescidos outros, e vamos ter uma ampliação ainda maior em Daniel 8 e 9, porque Daniel 8 e 9 trata-se de um mesmo bloco de análise profética. Daniel 10 a 12 trata-se de um único bloco profético também. Então, Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8 e Daniel 9, Daniel 10 a 12 são blocos proféticos distintos. Eu vou enumerar para você. Daniel 2, o primeiro bloco, Daniel 7, o segundo bloco, Daniel 8, 9, o terceiro bloco, Daniel 10 a 12, o quarto bloco. Então, no livro de Daniel, no que tange a blocos proféticos, temos 4. Eles apresentam o mesmo conteúdo, porém sofrendo ampliações em cada uma delas à medida que vamos avançando no tempo. Tá? Então, Daniel 10 a 12, Daniel 10 é a introdução do capítulo 11, e o capítulo 11 transborda para o 12. É o maior bloco profético, onde nós vamos encontrar a maior quantidade de detalhes introduzidos. Ok? Então, Daniel 2 já foi estudado. Agora nós vamos entrar em Daniel 7. Então, em Daniel 7 nós vamos encontrar os mesmos aspectos. Isso é a lógica cronológica que eu estou falando. Agora, similaridades nos elementos entre Daniel 2 e Daniel 7. Por exemplo, Daniel 2, a cabeça de ouro.
Quando nós olhamos para a estátua, a cabeça de ouro é o metal mais valioso na estátua. Quando nós vamos para Daniel 7, o primeiro reino ali apresentado é o leão, um leão alado, que justamente é o rei dos animais. Então, da mesma maneira que em Daniel 2 apresenta-se a degradação dos metais representados, em Daniel 7 começa com o rei dos animais, o rei, segundo a zoologia, a qual também vai apresentando uma degradação de valores nos animais. Então existem muitos aspectos de conexão linguística entre Daniel 2 e Daniel 7, ok? E hoje nós vamos começar a analisar então Daniel capítulo 7. Nós vamos estudar inicialmente os 4 grandes impérios. Daniel 7 fala sobre muita coisa, sobre os 1260 anos de supremacia papal, fala sobre o início do juízo investigativo, fala sobre Jesus tomando posse do reino, fala sobre a sucessão de impérios, ou seja, é um capítulo que tem muito conteúdo. Então hoje eu gostaria de analisar com vocês os primeiros versículos, né, que vai desde o versículo 1 até o versículo 7. Justamente fazer uma apresentação dos 4 impérios aqui mencionados. Aqueles que estão mais acostumados com o estudo da profecia vão ver que vai ser somente uma repetição de informações. Talvez um ou outro detalhe que vai ser acrescentado. Capítulo 7, verso 1 fala, no primeiro ano de Belsazar, o primeiro ano de Belsazar foi o ano 553. Daniel já era um homem idoso. 553. No primeiro ano de Belsazar, rei de Babilônia, teve Daniel um sonho e visões de sua cabeça quando estava na sua cama. Escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Então, a partir do verso 2, ele vai começar a dar alguns detalhes. Verso 2. E falou Daniel e disse, eu estava olhando na minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o grande mar. Quando nós olhamos Apocalipse 7, verso 1, nós vamos ver que ali também existem 4 anjos segurando os 4 cantos dos ventos. Então, quando a Bíblia aqui diz 4 ventos, está se referindo a ventos que estão soprando em todo o planeta. E nós sabemos que ventos, segundo Jeremias capítulo 4, verso 11 a 13, que ventos são guerras. Então, quando a Bíblia diz que existiam ventos soprando nos 4 cantos da terra, estamos falando de guerras mundiais. E esses ventos agitavam o grande mar. E Salmo 65, verso 7, vai nos dar a informação que mar são pessoas. Assim como Apocalipse 17 vai dizer que mar ou águas são pessoas. Então temos uma guerra acontecendo a nível mundial. Temos uma guerra acontecendo a nível mundial. E desta guerra mundial que estava acontecendo, verso 3 diz, e 4 grandes animais, diferentes uns dos outros, subiram do mar. O grande conflito na página 439, a irmã White fala que esses grandes animais são 4 reinos. Ela já fala de maneira objetiva. Mas a própria Bíblia também interpreta quem seriam esses 4 grandes animais. O versículo 17 diz, do mesmo Daniel 7, estes grandes animais que viste subir do mar, são 4 reis que se levantarão da terra. Então a própria Bíblia ensina que os 4 grandes animais são 4 reis ou reinos que surgiriam no cenário mundial, porque as guerras eram mundiais, e que durante um período, um após o outro, teriam hegemonia mundial. E isso pode ser comprovado quando nós olhamos Daniel 2, por exemplo. Daniel 2, o versículo 37 diz, tu, ó rei, és rei de reis, mostrando que Babilônia foi um império mundial, rei de reis. Esdras capítulo 7, 12 e capítulo 1, versículo 2 também diz que naqueles períodos os reis da Pérsia eram reis de reis, tinham em suas mãos todos os reinos do mundo. Então quando a Bíblia diz 4 ventos, 4 cantos da terra, isso significa que são guerras mundiais. E destas guerras mundiais
surgiriam reinos que, dentro do seu devido tempo, estariam em atuação. A partir do versículo 4, Daniel começa então a apresentar os impérios, ou os animais que iriam surgir. E o verso 4 diz, e o primeiro era como leão, e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas, e foi levantado da terra, e posto em pé como um homem. E foi-lhe dado um coração de homem. Então aqui nós temos o primeiro império, um leão. Quem seria esse leão? Vamos olhar alguns versículos aqui na Bíblia. Vamos a Jeremias capítulo 4. Jeremias capítulo 4. Entendendo que Daniel 2 é um paralelo com Daniel 7, já poderíamos saber quem seria, né? Mas vamos aqui em Jeremias capítulo 4, e o verso 7 diz: já um leão subiu da sua ramada, e um destruidor dos gentios. Verso 5 diz, anunciai em Judá, fazei ouvir em Jerusalém. Justamente aqui está falando sobre Babilônia, que viria e invadiria Jerusalém. Então, mesmo aqui nas Escrituras, Babilônia é chamada de leão. Se nós fôssemos a Abacuque, também vamos ter a mesma informação, porque Abacuque também registra a destruição de Jerusalém por parte de Babilônia, e ali Babilônia também vai ser chamada de leão. Então, a própria Bíblia chama Babilônia de leão. Eu não vou dar todos os versículos e nem vou dar todas as informações. Se alguém quiser receber mais alguma informação, pode receber o meu esboço. É só mandar um e-mail para o meu e-mail, que está aqui, meu e-mail pessoal, severinoquil@gmail.com, e aí eu mando para vocês o esboço. É um esboço simples, né, foi feito por mim mesmo, mas tem muitas informações que não estão aqui. Então, se você quiser mais versos para sustentar tudo o que vai ser dito na palestra, nesse esboço vocês vão ter, tá? Então, a própria Bíblia chama o leão de Babilônia. Asas de águia. Um leão já é relativamente rápido, né? Para um animal tão pesado é relativamente rápido. Mas esse leão, ele tinha asas como águia. E de fato o leão alado também era um símbolo da Babilônia antiga. Quando passam filmes antigos de Babilônia, é apresentado um leão alado como insígnia de Babilônia. E quando fala das asas, mostra que esse reino teria velocidade de conquista. E de fato isso aconteceu durante os dias de Nabucodonosor. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas. Bom, se um animal com asas é um animal rápido, é um animal que tem poder, arrancar as asas seria o quê? Equivalente ao oposto da velocidade. Ou seja, quando as asas do leão foram arrancadas, Babilônia deixou de conquistar rápido. O animal ficou lento. Então, perda da asa, perda de poder. E Provérbios 30:30 diz, o leão é o animal mais poderoso de todos. Quem não o temerá? Então a própria Bíblia reconhece que o leão é um animal poderoso, com asa mais ainda. Agora a Bíblia informa que durante um período esse leão tinha asas e depois as perdeu. Então foram-lhe arrancadas as asas, e assim que foram arrancadas as asas, o texto diz, e foi levantado da terra e posto em pé como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem, ou uma mente de homem, porque na verdade, biblicamente falando, coração e mente são uma mesma coisa. Esse texto, na verdade, é atribuído à conversão de Nabucodonosor. Quando Nabucodonosor se converteu, ele não permaneceu muito tempo mais como líder de Babilônia, e aí então o seu genro Nabonido acabou assumindo a posição de Nabucodonosor. Mas quando a Bíblia diz que ele recebeu um coração de homem, justamente foi na sua conversão, depois dos 4 anos de loucura. Vocês podem ver o vídeo de Daniel 4 que vai falar sobre isso, que na verdade Nabucodonosor teve alguma deficiência psicológica, e depois ele novamente recobrou a sua consciência, como o próprio capítulo 4 diz. Então, quando ele foi colocado de pé, tendo o coração de homem, foi sua conversão,
e isso desacelerou as conquistas de Babilônia, e isso se tornou ainda mais real quando Nabucodonosor morreu e seus descendentes então assumiram o seu lugar. Foram líderes ineficientes. Então esse primeiro animal aqui apresentado está paralelo com a estátua de Daniel 2. Está paralelo com o metal mais valioso. Aqui o leão, o animal principal. Aqui na cabeça da estátua, o ouro, o metal mais valioso. Daniel 7, verso 5. Continuei olhando, agora vamos dar continuidade à visão de Daniel. Continuei olhando e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes, e foi-lhe dito assim: levanta-te, devora muita carne. Esse segundo império, nós sabemos que foi Babilônia, porque, na verdade, quando um novo império surge, é porque o primeiro foi derrotado. E como nós vimos, a própria Bíblia diz que o leão era um símbolo de Babilônia. Então, se Babilônia caiu, logo é porque ela foi subjugada. E isso aconteceu quando os medos e persas confrontaram com Babilônia, como está descrito lá em Apocalipse, como está escrito em Isaías 13. Aqui diz que eles deveriam devorar, que eles devorariam muita carne. Verso 17 diz: eis que eu despertarei contra eles os babilônicos, né, o leão, os medos. Verso 18: e os seus arcos dos medos despedaçarão os jovens, e não se compadecerão do fruto do ventre. Os seus olhos não pouparão aos filhos. Verso 16: e suas crianças serão despedaçadas perante os seus olhos. As suas casas serão saqueadas e as suas mulheres violadas. Então os medos e persas, como o próprio texto diz, ele devoraria muita carne. Seria um reino sanguinário, um reino que iria matar muita gente, destruir. E quando diz que ele tinha 3 costelas entre os dentes, é porque ele tinha, na verdade, conquistado 3 reinos. Ao ocidente, no ano 547, conquistou a Lídia. Ao norte, no ano 539, conquistou Babilônia. E ao sul, no ano 525, conquistou o Egito. E essa mesma indicação é apresentada no capítulo 8. Daniel 8, verso 4 diz: e vi que o carneiro dava amarradas. E este carneiro, como vamos ver em Daniel 8, verso 20, diz: e aquele carneiro que vistes, com 2 chifres, são os reis da Média e da Pérsia. Nós vamos estudar Daniel 8 ainda. Esse carneiro, na verdade, é justamente a Média e a Pérsia. E aqui em Daniel 8, 4 diz: e vi que o carneiro dava amarradas para o ocidente, 547, conquistou Lídia. Para o norte, 539, conquistou Babilônia. E para o sul, 525, conquistou o Egito. E nenhum dos animais, interessante que aqui coloca no plural, nenhum dos animais, nem Babilônia, nem Lídia e nem Egito, puderam resistir-lhe. Não lhe puderam resistir, nem quem os livrasse de sua mão. Então, quando a Bíblia diz aqui que tinha, no capítulo 7, verso 5, que existiam 3 costelas entre os dentes desse animal, é porque este animal havia conquistado recentemente 3 reinos. E o texto segue dizendo: o qual, Daniel 7,5, se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os dentes, e foi-lhe dito assim: levanta-te e devora muita carne. Agora o texto diz que este animal levantou-se mais de um lado do que do outro lado. Isso deve-se ao fato de, quando Babilônia foi conquistada, a Média, na verdade, ainda tendo Dario como rei, estava um pouco mais alto do que a Pérsia, porque na Pérsia o comandante-geral, que poderíamos dizer o governante-geral, era Ciro, e sobrinho de Dário. Então, Dário desfrutou o governo completo, né? E quanto à Média, e quanto à Pérsia, Dário deixou mais sobre a jurisdição de Ciro. Mas o que aconteceu é que quando Dario morreu, Ciro assumiu os 2 e uma das partes, e a parte mais alta, subiu por último. É como o Chipre. Daniel 8 diz que o Chipre maior cresceu por último, ultrapassou o tamanho do outro. Isso deve-se à unificação que Ciro fez da Média e da Pérsia e por ter sido grande líder também. Então, Daniel 7,5, nós estamos
falando da Média e da Pérsia. Estamos paralelos a Daniel 2, o peito e os braços, tá? Então aqui temos Daniel 2, o peito e os braços, a Média e a Pérsia, e aqui temos o segundo animal, um urso, o segundo reino. Agora Daniel 7, versículo 6, que diz: depois disto, eu continuei olhando, eis aqui outro animal, semelhante a um leopardo, e tinha 4 asas de ave nas suas costas. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado o domínio. Nós estamos falando aqui da Grécia, o ventre de cobre. Então, Daniel, capítulo 7, o primeiro animal, o leão, Babilônia, que imperou desde 605 a 539. O segundo animal, o urso, que foi desde o ano 539 ao ano 331. E agora o terceiro, o leopardo, que seria a Grécia, desde o ano 331 ao ano 168. A Bíblia apresenta este reino como um leopardo. Um leopardo é um animal muito rápido. E, de fato, isso sucedeu durante o reinado de Alexandre o Grande, porque ele conseguiu elevar o território físico da Grécia de uma maneira avassaladora. Em pouco tempo ele havia conquistado todo o mundo conhecido, não só na região da Palestina, Grécia, mas todo o mundo conhecido, toda a área onde é a atual Europa, indo para o Oriente, descendo para o Egito, tudo aquilo ali havia sido conquistado por Alexandre. Então ele conseguiu elevar muito rapidamente o território grego. Por isso que a Bíblia diz que ele tinha 4 asas. Mas além de 4 asas, que expressa a velocidade de conquista, este animal também tinha 4 cabeças. Estas 4 cabeças representam os 4 generais que assumiram o reino após a morte de Alexandre, que seria Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco. Esses 4 generais, após a morte de Alexandre, 15 anos depois de Alexandre ter morrido, haviam eliminado todos os descendentes de Alexandre e agora dividiram todo o império grego macedônico em 4 partes e cada um deles assumiu então uma parte. Por isso que o texto aqui diz que este animal tinha 4 cabeças, assim como aqui em Daniel 8 também diz, no verso 8, que um chifre grande do bode quebrou, e o bode aqui representa o mesmo leopardo lá, o verso 21, mas o bode peludo é o rei da Grécia, os 4 grandes chifres entre seus olhos, e o grande chifre entre os seus olhos é o primeiro rei, Alexandre o Grande. O ter sido quebrado, verso 22, e levantando-se 4 em seu lugar, significa que 4 reinos se levantarão daquela mesma nação. Então as 4 cabeças deste animal aqui de Daniel 7, verso 6, as 4 cabeças do leopardo, representam os mesmos 4 chifres de Daniel 8, que surgiram depois da morte de Alexandre o Grande, Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu, Seleuco. Dividiram o Império Grego em 4 partes. Daniel 7, 7 agora. Depois disto, eu continuei olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível e muito, muito espantoso. Olha aqui, o capítulo 7, o verso 23 já diz, e disse assim, o 4º animal será o 4º reino na terra. Então já sabemos que esse 4º animal também foi um 4º reino. Depois disso, verso 7, continuei olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível e espantoso, e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os outros animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. A começar pelos 10 chifres. O que seriam os 10 chifres? Versículo 24. E quanto aos 10 chifres que vistes, daquele mesmo reino se levantarão 10 reinos, e depois deles se levantará um outro, e aí segue dizendo. Então, o próprio texto já revela que esses 10 chifres seriam 10 reinos que surgiriam de Roma imperial. Mas vamos voltar ao início do versículo, capítulo 7, verso 7. Aqui nós temos um animal terrível e espantoso. E é interessante que a inspiração não encontrou na zoologia um animal que pudesse ser comparado com Roma imperial. Tamanha seria a singularidade deste império que a Bíblia simplesmente diz que ele
seria um animal terrível e espantoso. Então é de se esperar que, de todos os reinos mencionados anteriormente, esse fosse o mais grave, o mais violento, o mais destruidor. E se vocês olharem, o versículo 5 diz que o urso devoraria muita carne. Mas esse aqui no versículo 7, ele não só devoraria muita carne, mas iria pisar naquilo que ele não pudesse devorar. Ou seja, este reino conquistaria muitos reinos, iria pisar muitos reinos, e aquilo que ele não conseguisse conquistar iria ser pisado por ele. Mas algo interessante nos é informado que em sua cabeça surgiria 10 chifres. Nós estamos aqui falando do Império Romano Pagão, ou Roma Imperial, que esteve em vigência desde o ano 168 a.C. até o ano 538 depois de Cristo. Nós não vamos falar ainda hoje sobre esse aspecto, mas vocês podem olhar também Daniel 2, que, na verdade, muita gente coloca Roma Imperial desde 168 a.C. até o ano 476 depois de Cristo. Mas, profeticamente falando, dentro da estrutura de Daniel, nós não podemos reconhecer o ano 476, senão o ano 538 depois de Cristo. Porque o ano 476 marca o fim de Roma Imperial no Ocidente, mas não no Oriente. Roma Imperial seguiu no Oriente até o ano 538. Ok? Então eu não posso dizer que a profecia de Daniel 7, no verso 7, nos leva somente até o ano 476 depois de Cristo, porque de fato nos leva ao ano 538. Mas aproveitando e ampliando já um pouquinho esse ponto aqui, aproveitando a oportunidade, se você quiser talvez ter uma visão mais ampla, assistir o capítulo 2 de Daniel, que eu vou falar mais. Mas o que aconteceu foi que no ano 331, Constantino mudou a sede de Roma Imperial de Roma e foi para Istambul, na Turquia, e estabeleceu Constantinopla. Então a sede do governo de Roma Imperial passou a ser Constantinopla, lá no Oriente, na Turquia, e não mais em Roma. O que aconteceu então? A partir do ano 350, 19 anos depois, tribos bárbaras vindo do norte começaram a invadir a parte ocidental de Roma, a qual estava desguarnecida. Então, no ano 350, temos uma tribo invadindo, no ano tal, outra tribo invadindo, e nós vamos no próximo encontro falar mais sobre essas tribos. E no ano 476, então, nós encontramos um momento em que Roma Imperial no Ocidente estava totalmente desfragmentada. Já não existia mais território dominado por Roma no Ocidente. 10 tribos bárbaras, os visigodos, os ostrogodos, os anglo-saxões, os alamanos, e por aí vai, no próximo encontro a gente vai falar sobre eles, haviam se instalado na parte ocidental de Roma Imperial. Então, no ano 476, sim, Roma Ocidental cai, mas Roma Oriental continua. Então, nós temos que reconhecer que, profeticamente falando, um reino precisa suceder o outro. E em 476 isso não aconteceu. O papado, no ano de 476, de fato, já lançava os seus tentáculos, suas raízes já estavam disseminadas no Ocidente, mas ele só veio a ser reconhecido como um império mundial no ano 538 depois de Cristo. Ok? Então, até aqui nós vimos os 4 impérios mundiais: Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma Imperial, os 10 chifres de Roma Imperial, que representa, na verdade, as 10 divisões, né, de Roma Imperial no Ocidente. Então, esses 10 chifres representam as 10 nações que se instalaram no Ocidente. E nós só vamos vir até aqui, porque no nosso próximo encontro nós vamos começar a falar já sobre o estabelecimento do papado, e eu já gostaria de ler algumas declarações para vocês, justamente do papado se colocando no lugar de Deus e todos esses detalhes. Eu gostaria de apresentar também, de maneira mais apropriada ainda, os 10 chifres de Daniel, capítulo 7, né? Daniel 7, verso 7, apresentar esses 10 chifres, e a gente vai avançar então. Possivelmente esse capítulo vai ser apresentado em 3 etapas. Essa primeira agora, que serviu basicamente como uma introdução, a segunda parte, que vai ser a divisão de Roma Imperial, o surgimento do papado,
ele mudando os tempos e a lei de Daniel 7:25, e a terceira parte, talvez um dos temas mais importantes de Daniel 7, vai ser o juízo investigativo. Ou seja, o ancião de dias assentando-se, abrindo-se os livros para começar o juízo investigativo. Então, que vocês possam continuar acompanhando o nosso trabalho. Agradecemos pelas orações, pelas oportunidades que vocês nos têm dado de estarmos nos lares de vocês. Muitas pessoas estavam escrevendo para nós, falando: Silverino, vocês não vão concluir o seminário de Daniel, já alcançamos o capítulo 6, avança, avança. Então agora vamos dar continuidade pela graça de Deus. Daqui a pouco vamos estar chegando ao capítulo 12. Se vocês puderem compartilhar esses vídeos, não vai custar nada para vocês, é uma coisa tão rapidinha, é só clicar em compartilhar. Vai ser muito bom. Eu acredito que aqueles que assistiram às palestras anteriores, nós não temos apresentado conceitos ou ideias humanas, por isso que tem sido até certo ponto simplória a nossa apresentação, porque o nosso objetivo não é apresentar ideias humanas, senão o que a palavra diz sobre a profecia. Então até o nosso próximo encontro e que o Senhor possa continuar abençoando vocês.